Olá, meus irmãos e irmãs, aqui é o Francisco, e hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante e atual: como a comunhão pode te fazer mais fraterno e unido com os irmãos. Você já parou para pensar em como a comunhão é essencial para a nossa vida cristã? Você já percebeu como a comunhão é o reflexo do nosso relacionamento com Deus, e como ela afeta o nosso relacionamento com o próximo? Você já se deu conta de como a comunhão é o caminho para a verdadeira fraternidade e a verdadeira unidade na igreja? Muitas vezes, nós nos deixamos isolar pelas barreiras do individualismo, do egoísmo, do orgulho, e pensamos que não precisamos dos outros, que não devemos nos envolver com os outros, que não temos nada a ver com os outros. Nós nos esquecemos de Deus, e de seu mandamento, e de seu amor. Nós nos afastamos de Deus, e de sua comunhão, e de sua graça. Mas eu quero te dizer uma coisa: a comunhão é a antítese do isolamento, a solução para o individualismo, o mandamento para o amor. A comunhão é a forma de lembrarmos de Deus, e de seu mandamento, e de seu amor. A comunhão é a forma de nos aproximarmos de Deus, e de sua comunhão, e de sua graça. A Bíblia nos ensina muito sobre a comunhão, e eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos de pessoas que viveram em comunhão com Deus e com os irmãos, e que receberam grandes bênçãos por causa disso. O primeiro exemplo é o de Moisés, o libertador de Israel. Moisés foi chamado por Deus para libertar o seu povo da escravidão do Egito, e para conduzi-lo à terra prometida. Deus falou com Moisés através da sarça ardente, e lhe deu sinais e prodígios para confirmar a sua missão. Deus também deu a Moisés os 10 mandamentos, e a lei, e o tabernáculo. Moisés foi um homem humilde, obediente, que falava com Deus face a face. Mas ele não vivia sozinho, nem agia sozinho, nem decidia sozinho. Ele vivia em comunhão com Deus, e com o seu povo, e com os seus colaboradores. Ele orava a Deus, intercedia pelo seu povo, e recebia a sua direção. Ele liderava o seu povo, e ensinava a sua lei, e celebrava a sua aliança. Ele escolhia os seus colaboradores, e delegava as suas tarefas, e compartilhava as suas responsabilidades. Deus honrou a comunhão de Moisés, e o fez um grande líder. Deus usou Moisés para libertar o seu povo, para revelar a sua lei, para estabelecer a sua adoração. Deus abençoou Moisés, e lhe deu uma visão da terra prometida, e o levou para a sua glória. O segundo exemplo é o de Davi, o rei segundo o coração de Deus. Davi foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel, e para suceder a Saul, que se desviou de Deus. Deus ungiu a Davi através do profeta Samuel, e lhe deu vitórias sobre os seus inimigos, como o gigante Golias. Deus também fez uma aliança com Davi, e prometeu que o seu trono seria estabelecido para sempre. Davi foi um homem valente, sábio, que amava a Deus. Mas ele também foi um homem pecador, fraco, que falhou com Deus. Ele teve momentos de muita fidelidade, e momentos de muita infidelidade. Ele louvou a Deus com a sua harpa, e o ofendeu com o seu adultério. Ele construiu a cidade de Jerusalém, e a manchou com o seu homicídio. Ele foi um bom pai para Salomão, e um mau pai para Absalão. Mas ele não se endureceu no seu pecado, nem se afastou de Deus, nem perdeu a sua comunhão. Ele se arrependeu do seu pecado, e voltou para Deus, e renovou a sua comunhão. Ele recebeu o perdão de Deus, e o amor de Deus, e a misericórdia de Deus. Ele adorou a Deus, e agradeceu a Deus, e confiou em Deus. Deus restaurou a comunhão de Davi, e o fez um rei segundo o seu coração. Deus usou a Davi para unir o seu povo, para expandir o seu reino, para preparar o seu templo. Deus cumpriu a sua aliança com Davi, e fez dele o ancestral de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. O terceiro exemplo é o de Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo foi transformado por Deus de perseguidor dos cristãos em pregador do Evangelho. Deus apareceu a Paulo no caminho de Damasco, e lhe deu uma nova visão, uma nova missão, e uma nova vida. Deus também deu a Paulo muitos dons, e muitas revelações, e muitas cartas. Paulo foi um homem zeloso, corajoso, que servia a Deus.
Mas ele não vivia isolado, nem pregava sozinho, nem viajava sozinho. Ele vivia em comunhão com Deus, e com a igreja, e com os seus companheiros. Ele orava a Deus, e recebia a sua graça, e proclamava o seu evangelho. Ele amava a igreja, e cuidava dos santos, e escrevia as suas cartas. Ele escolhia os seus companheiros, e os treinava, e os enviava. Deus honrou a comunhão de Paulo, e o fez um grande apóstolo. Deus usou a Paulo para levar o evangelho aos gentios, para fundar muitas igrejas, para escrever muitas cartas. Deus abençoou a Paulo, e lhe deu muitos frutos, e o guardou até o fim. Meus irmãos e irmãs, esses são apenas alguns exemplos de pessoas que viveram em comunhão com Deus e com os irmãos, e que receberam grandes bênçãos por causa disso. Mas eu quero te convidar a pensar na sua própria vida, e a lembrar de tudo que Deus já fez por você. Você já viveu em comunhão com Deus, e sentiu a sua presença, e ouviu a sua voz? Você já viveu em comunhão com os irmãos, e sentiu o seu amor, e recebeu o seu apoio? Eu tenho certeza de que se você parar para pensar, você vai encontrar muitos motivos para viver em comunhão com Deus e com os irmãos. E eu quero te encorajar a cultivar a sua comunhão com Deus e com os irmãos, todos os dias, de várias formas. Você pode cultivar a sua comunhão com Deus através da leitura da Bíblia, meditando na sua palavra, e aplicando-a à sua vida. Você pode cultivar a sua comunhão com Deus através da oração, conversando com Ele, e ouvindo a sua voz. Você pode cultivar a sua comunhão com os irmãos, através da participação na igreja, frequentando os cultos, e contribuindo com os dízimos e ofertas. Você pode cultivar a sua comunhão com os irmãos, através da comunicação, conversando com eles, e ouvindo-os. Você pode cultivar a sua comunhão com os irmãos, através da cooperação, ajudando-os, e sendo ajudado por eles. Você pode cultivar a sua comunhão com os irmãos, através do serviço, servindo-os, e sendo servido por eles. Você pode cultivar a sua comunhão com os irmãos, através do amor, amando-os, e sendo amado por eles. Quando você cultiva a sua comunhão com Deus e com os irmãos, você está vivendo em harmonia, em amor, em cooperação e em serviço. Você está vivendo como Deus quer, como Jesus ensinou, como o Espírito Santo capacita. Você está vivendo como uma família, como um corpo, como uma igreja. E quando você vive assim, você se torna mais fraterno e mais unido com os irmãos. Você se torna mais fraterno, porque você trata os outros como irmãos, e não como estranhos. Você se torna mais fraterno, porque você se importa com os outros, e não os ignora. Você se torna mais fraterno, porque você se alegra com os outros, e não os inveja. Você se torna mais fraterno, porque você chora com os outros, e não os despreza. E você se torna mais unido, porque você tem o mesmo Pai, e não há divisão. Você se torna mais unido, porque você tem o mesmo Senhor, e não há competição. Você se torna mais unido, porque você tem o mesmo Espírito, e não há confusão. Você se torna mais unido, porque você tem o mesmo propósito, e não há dispersão. Você se torna mais unido, porque você tem o mesmo destino, e não há separação. Meus irmãos e irmãs, eu quero terminar este vídeo com uma história que ilustra muito bem o que eu estou falando. É a história de Francisco, um homem que viveu em comunhão com Deus e com os irmãos, e que recebeu grandes bênçãos por causa disso. É uma história real, que aconteceu há pouco tempo, e que eu quero compartilhar com vocês. Francisco era um homem que vivia solitário, triste e amargurado. Ele tinha poucos amigos, e nenhum deles era cristão. Ele tinha muitos problemas, e nenhum deles era resolvido. Ele tinha um vazio na sua alma, e nenhum deles era preenchido. Um dia, ele recebeu um convite de um colega de trabalho, que era cristão, para ir a uma célula na sua casa. Ele aceitou o convite, e foi à célula. Ele ouviu o estudo da palavra, que falava sobre a comunhão com Deus e com os irmãos. Ele ouviu o testemunho de algumas pessoas, que contavam como Deus tinha mudado as suas vidas, e como a igreja tinha sido uma família para eles. Ele ouviu o louvor,
que exaltava o nome de Deus, expressava o seu amor. Francisco sentiu o seu coração se aquecer e os seus olhos se encherem de lágrimas. Ele sentiu que Deus estava falando com ele, e que Deus queria fazer parte da sua vida. Ele sentiu que Deus tinha um plano para ele, e que Deus podia resolver os seus problemas. Ele sentiu que Deus o amava, e que Deus tinha dado o seu filho por ele. Então, ele tomou uma decisão. Ele aceitou a Jesus como seu Salvador, e entregou a sua vida a ele. Ele confessou os seus pecados, e recebeu o perdão de Deus. Ele abriu o seu coração, e convidou Jesus para entrar na sua vida, e ser o seu Senhor. Ele entregou os seus problemas, e as suas preocupações, e as suas tristezas a Deus, e confiou na sua providência. E naquele momento, ele sentiu algo diferente. Ele sentiu uma paz que nunca tinha sentido antes, uma paz que excede todo o entendimento. Ele sentiu uma alegria que nunca tinha sentido antes, uma alegria que vem do céu. Ele sentiu uma comunhão que nunca tinha sentido antes, uma comunhão que vem de Deus. Ele saiu da célula e voltou para sua casa. Ele contou para sua família o que tinha acontecido e como Deus tinha tocado na sua vida. Ele pediu perdão para sua esposa e para os seus filhos, pelos seus erros e pelos seus descuidos. Ele abraçou a sua família e disse que os amava e que queria ser um marido melhor e um pai melhor. No dia seguinte, ele foi para o seu trabalho. Ele falou com seu colega e agradeceu pelo convite e pelo seu cuidado. Ele falou com os seus outros colegas e contou sobre a sua nova fé e sobre o seu novo amor. Ele pediu perdão para os seus colegas, pelas suas falhas e pelas suas faltas. Ele se comprometeu a fazer o seu trabalho com mais dedicação e com mais excelência. Naquela semana, ele foi à igreja e se apresentou ao pastor e aos líderes. Ele recebeu as boas-vindas, e o abraço, e a oração. Ele se sentiu acolhido, e amado, e valorizado. Ele se sentiu parte da família de Deus, e do corpo de Cristo, e da igreja. Naquele mês, ele começou a frequentar a escola bíblica, e a aprender mais sobre Deus, e sobre a sua vontade. Ele cresceu na sua fé, e na sua comunhão. Ele fez novos amigos, e se envolveu em novos projetos. Ele se batizou, e se tornou membro da igreja. Naquele ano, ele viu a sua vida mudar completamente. Ele viu a sua família se unir, e se alegrar. Ele viu o seu trabalho prosperar, e se expandir. Ele viu a sua saúde se restabelecer, e se fortalecer. Ele viu a sua alma se encher, e se satisfazer. E tudo isso, porque ele viveu em comunhão com Deus, e com os irmãos. E tudo isso, porque ele falou com Deus, e ouviu a sua voz. E tudo isso, porque ele falou com os irmãos, e ouviu os seus conselhos. E tudo isso, porque ele ajudou os irmãos, e foi ajudado por eles. E tudo isso, porque ele serviu os irmãos, e foi servido por eles. E tudo isso, porque ele amou os irmãos, e foi amado por eles. Meus irmãos e irmãs, essa é a história de Francisco, um homem que viveu em comunhão com Deus e com os irmãos, e que recebeu grandes bênçãos por causa disso. Mas eu quero que você saiba que essa história pode ser a sua história também. Você também pode viver em comunhão com Deus e com os irmãos, e ver o seu agir na sua vida. Você também pode viver em comunhão com Deus e com os irmãos, e receber as suas bênçãos na sua vida. Você também pode viver em comunhão com Deus e com os irmãos, e ser mais fraterno e mais unido. Eu espero que este vídeo tenha sido uma bênção para você, e que você tenha aprendido algo novo. Se você gostou, deixe o seu like, o seu comentário, e compartilhe com os seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, e ative o sininho, para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça, Deus te ama. Fiquem com Deus. Amém.